Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 10. A palavra diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vamos ler todos juntos? Vou ler aqui, se você puder levantar a sua voz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Pai, que nesta manhã, ó Deus bendito, o Senhor venha achar fé. Homens e mulheres, Deus está buscando fé. Jesus está buscando fé. Homens e mulheres de fé. Espírito Santo de Deus, que através dessa palavra o Senhor venha ministrar nossos corações, e que sim, ó Deus bendito, a tua palavra possa nortear as nossas vidas, que a tua palavra possa conduzir as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que aqui a tua palavra venha se revelar e mostrar para nós, ensinar para nós todas as características de um homem, de uma mulher de fé. Eu te peço em nome de Jesus, e assim nós vamos vivenciar, presenciar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a vinda do Senhor, ou possamos dizer assim, o fim dos tempos, eles vão ser, vamos dizer assim, identificados por muitas maldades. Os fins dos tempos, eles serão de muitas tribulações, entende? De muito enfriamento, de muita imoralidade. Podem constatar isso na palavra. Os fins dos tempos serão de muitas perseguições, entende? E a maldade ela se multiplicará. Vai ser identificado também muita ausência do amor. É como fala em Mateus 24, o versículo 11, 12, 13, e por haver se multiplicado a maldade, o amor se esfriará. E quando falamos de maldade aumentar, se ela aumenta, a tendência é que o amor se esfria, e que essa maldade, a imoralidade, o pecado, aquilo aumenta de tal modo que se aparece muito e se vê muito, entende? E aí a fé, o amor, a esperança, que fé, amor, esperança, confiança, entende? Perseverança, isso, irmãos, são primícias, são uma pérola, entende? São pérolas, que, olha bem, uma pessoa só pode ser salva através da fé, entende? A fé é essencial para quem quiser entrar no céu. Sem fé ninguém verá Deus. Sem fé, sem fé ninguém verá Deus, entende? Mas a gente olhando assim na superfície, nós olhamos e falamos: não, mas o povo é um povo de fé, o povo brasileiro é um povo de fé,
Aí você vê templos grandes, lotados, não é? E aparentemente você, é de fé, não é assim? Só que nós olhamos a conduta dessas pessoas que estão dentro desses templos e que se dizem que têm uma fé, nós olhamos a característica, elas estão um pouco, não está batendo. Nesse texto aqui, que fala a cura de um centurião, nós possamos ver claramente, aqui nesse versículo 10, Jesus admirou-se da fé desse centurião, e é a ponto dele falar assim: olha, nem mesmo em Israel achei. Então, se ele achou, ele estava buscando. Vocês concordam ou não? Nem mesmo em Israel achei, encontrei uma fé como essa. Por quê? Esse centurião, ele era um militar. Um centurião naquela época, ele tinha no seu comando romano, que seria esse centurião aqui, seria um militar romano. Ele tinha no seu comando 100 homens, 100 soldados. E ele, tudo indica que ele não era um judeu, ele era romano. Mas aqui vai relatar que este homem, ele, pela atitude dele, que tinha um servo, olha bem, ele foi até Jesus. Diz o texto que ele começa a suplicar que Jesus fosse na sua casa. Ele começa a chamar por Jesus, pedindo que Jesus fosse lá para quem? Para curar o seu moço, o seu criado, o seu servo que estava nessa situação de enfermidade. Nem era para ele. Você não vê muito isso na Bíblia. Os patrões, como diz aqui, os chefes, buscando uma cura para um empregado. E esse homem, por ele ser um militar, tudo indica também que ele tinha uma vida cômoda financeiramente. E quando ele chama que Jesus pudesse ir na casa dele, Jesus fala: eu irei curá-lo, eu vou lá curá-lo. Esse homem, ele demonstra uma atitude de humildade, quando ele fala assim: não, Senhor, não precisa tu ir até a minha casa, somente ordena uma palavra. Olha a fé dele. Ordena uma palavra e o meu criado será curado. Pode mandar uma palavra daqui, e daqui eu creio que lá, onde ele está, ele vai ser curado. Olha bem, se você ler no capítulo 8, no versículo 1, vai relatar a cura de um leproso. Esse leproso disse que ele foi curado, não foi à distância, como este servo desse centurião. Vou ler, ora, descendo ela do monte, grande multidão o seguiram, e eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-me. Olha, irmãos, esse leproso foi curado porque Jesus tocou nele. Ele clamou a Jesus e falou: Jesus, se tu queres, eu posso ser limpo. E Jesus falou: quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo. Disse que o Senhor estendeu a mão, tocou. Então aqui nós vemos um homem sendo curado, tinha fé, esse leproso. Só que Jesus tocou nele. Claro que isso aqui demonstra também o amor, a missão de Jesus pelos judeus. Esse fato dele fazer
esse toque também. Mas aí nós vimos o centurião já com uma fé que não precisava Jesus tocar. Era só Jesus falar aqui e acontecer lá. Mas a atitude deste homem foi uma atitude também dele falar: não necessita, Senhor, ir na minha casa, entrar debaixo do meu teto. Não é porque ele tinha uma casinha humilde e tinha vergonha de receber Jesus, porque às vezes a gente passa isso com a gente, né? Minha casa não está muito legal, entende? Não é? Ou como que eu vou receber alguém aqui desse jeito? O centurião não era esse não era o problema dele, entende? O problema dele não era que ele tinha uma casinha humilde, não era esse, porque a posição dele, esse centurião tinha uma vida acomodada financeiramente. Então, ele demonstra ser humilde, era uma característica dele. E olha bem, e o fato dele clamar a Deus, não por ele clamou pelo seu empregado, ele clamou por outro. Aí, irmãos, eu estava meditando e pensando que a palavra ela vem, no meu caso, veio para mim, e eu meditando nessa palavra, os grandes homens de fé, as grandes mulheres, ou os grandes homens de fé, eles, muitas das vezes, os grandes milagres não acontecem na vida deles. Sabia? Acontece na vida de outras pessoas. Que a gente vê o grande milagre, olha aí, a casa que tem, olha a casa, ele ganhou uma casa, ele ganhou um carro zero, né? Aí ele pode pensar, né? O homem de fé, ele tem isso, ele adquiriu isso, e às vezes não, irmãos, às vezes você é uma grande mulher de fé, uma fé crente, uma fé que o próprio Jesus admira, mas é uma fé para operar na vida de outros. Sabia? Para operar na vida de outros. Então, se você é uma mulher de fé, um homem de fé, você vai preocupar com outros. Não é tremendo isso? E às vezes a gente é de fé e às vezes não preocupa nem com a gente. E como é preocupado com os outros? Por isso, muitas vezes o mundo está cheio de perdição, a maldade está multiplicando por falta de fé, porque ninguém se preocupa com o próximo. Por quê? Por falta de fé. Porque que eu identifico um homem de fé se preocupando-se com um empregado? Não é? Não era com ele, era um empregado, era um servo dele. Vamos se preocupar com o nosso próximo? Vamos ou não vamos? Pelo menos pela salvação. Salve você clamar: Senhor, salve minha vizinha, salve o vizinho da frente, salve o vizinho da trás, salve o vizinho do lado, salve o vizinho da esquerda e da direita, salve o meu companheiro de trabalho, salve o meu patrão, salve o meu empregado, salve o meu esposo, salve minha esposa, salve minha filha. O homem de fé faz isso, não é? A mulher de fé é identificada com isso. Mas hoje estamos vivendo uma época a qual a gente olha, mas fulano faz quanto tempo você caminha na fé? Eu caminho na fé há 20 anos. Será que caminha na fé? Entende? Pelas ações nós conheceremos, pelas atitudes. Então esse centurião aqui, para Jesus falar para ele assim: em verdade vos afirmo que nem Israel achei fé como esta. Dele está clamando para um servo, para um empregado dele, e mais além, a distância.
Olha o que diz aqui. E Jesus ainda disse assim, ó, o versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, no reino do céu. Esse homem aqui, irmãos, não era descendente de Abraão, ou seja, da fé. Abraão não seria o pai dele, mas aqui Jesus falou: muitos virão do Ocidente, do Oriente, e tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó foram homens de fé. Foram homens que destacou, deixou um legado, como já falamos, né? A palavra do nascimento de Isaac, que Abraão, por fé, né, recebeu a promessa após 25 anos. Aí ele diz no versículo 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, a fé é o meio, através da fé em Cristo, que as pessoas podem entrar no reino dos céus. Entende? Por meio da fé em Cristo Jesus, a pessoa pode entrar. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 13: então disse-lhe Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Vai ser feito conforme a tua fé. Se ele estava crendo, ele creia que se Jesus mandasse uma palavra, dissesse uma palavra, pronunciasse uma palavra aqui, e o moço criado, o empregado dele lá na casa pudesse ser curado, assim vai ser. Você crê que se eu falar aqui, cura lá? Assim será feito. Assim será feito. Não, se você vier aqui e colocar as mãos e orar, e eu creio, se crê que assim será, então será feito. Entende? Mas outro ponto importante, irmãos, que esse centurião, ele fez isso porque ele ouviu uma palavra. Ao ouvir a palavra, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar dos milagres de Jesus, aquilo acendeu uma fé dentro dele, uma fé que nenhum outro judeu tinha, senão esse centurião romano, por ouvir falar de Jesus. E hoje, irmãos, olha bem, hoje o grande desafio, talvez vamos dizer assim, dos pastores, é tratar de manter os crentes, entende? Para manter. E são pessoas, e o mais impressionante, são pessoas que estão ouvindo a palavra há muito tempo, têm ouvido, e está difícil, irmãos. Não é fácil. Entende? Tem crente, eu costumo dizer, tem crente que não é difícil. Entende? Não é difícil. É fácil. Fácil em que sentido? Ele já ganhou uma maturidade espiritual que nada tira ele, não. Entende? Nada vai fazer ele retroceder. Mas tem uns que passou a vida toda caminhando, aí ouvindo, ouve a palavra, irmãos, mas não cresce. Não cresce. E aqui nós vimos que este homem, ele teve, ou seja, foi achado por Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, e dentro dele se acendeu
aquela fé, esta fé tão gloriosa, tão grande que Jesus falou: não achei uma fé como essa. Que fé tremenda que você tem! Olha, não é? Glória a Deus, não é? Que fé é essa? E aí, ó, se você ir no capítulo 15, até na quinta, falamos da mulher cananeia. A outra mulher aqui que também nós vimos a atitude dela, era uma mulher estrangeira, no capítulo 15, versículo 21 a seguir, uma mulher estrangeira. Jesus passando, né? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, fronteira já com Israel, já ali, Tiro e Sidom. E diz que saiu uma mulher cananeia, daquelas regiões, clamando. Olha, irmão, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha. Olha, outra mulher aqui clamando, não era por ela, era pela sua filha, e falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o que ela fala: minha filha está horrivelmente endemoniada. Então nós vemos uma mulher de fé orando por quem? Por sua família, por sua casa, pelos seus filhos. Aí nós vemos que ela clamava. Então nós vemos uma característica no centurião, que era um homem humilde, era um homem de fé, mas humilde, né? Humilde. Aqui nós vemos uma mulher de fé, mas que clama. Característica de um homem com uma mulher de fé: humildade e que ora, que clama. Diz que ela clamava, e olha bem, eu quero destacar isso aqui. Eles clamavam, tanto o centurião, tanto que essa mulher cananeia clamava, não era por eles mesmos. Não era por eles mesmos. Entende? Aí nós vemos aí um ponto muito importante, e que nós devemos orar e falar: Deus, né, aumenta a minha fé, para que eu possa, né, se ocupar e preocupar com a vida dos outros. Que às vezes as pessoas querem fé, quer que Deus aumente a fé, mas só pensando em si próprio. Claro que você vai ser beneficiado, ou você já é beneficiado, nós já somos beneficiados, mas nesse caso, aqui nós vemos tanto o centurião, tanto essa mulher, clamando por uma segunda pessoa. E aí diz que clamaram. E aí diz que Jesus não responde palavras. O versículo 23, não lhe respondeu nenhuma palavra para ela. Mesmo ela não tendo uma resposta, ela continua. Fala assim, continua. Mesmo no silêncio, ela continua. Entende? Continuar. Não teve resposta imediata ali. Jesus falou, né, depois, mas não falou naquela hora que ela clamou. Aí disse que os discípulos intercedem por ela. Olha, irmão, por que os discípulos intercederam por ela? Por causa da insistência que ela vinha atrás, clamando, ao que disse o versículo de número 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, se aproximando, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos, o crente que ora, ele está atrás de Jesus, ele não está na frente. Hoje nós temos um tipo de igreja que parece que está na frente, mas a igreja, o crente que ora está atrás. Ela fala gritando atrás, ela vem gritando
Deus falou: eu irei adiante, quebrarei as portas de bronze, os cerolhos de ferro, despedaçarei, os caminhos torcidos vou endireitar, os tesouros escondidos vou trazer, vou descobrir. Mas quem vai adiante? Deus. Deus na frente. Aqui nessa mulher aqui, uma mulher de fé, ela estava atrás de Jesus. Fala assim: você não vai na frente de Jesus, quem vai na frente é Deus. Você não vai na frente de Deus. Homem de fé, mulher de fé, vai atrás. Quem vai na frente? Deus. Aqui diz que ela, me chamou a atenção isso, na quinta, estivemos ministrando e falando do silêncio, mas agora me chama a atenção aqui, essa parte também que vem clamando atrás de nós. Os discípulos, olha, então a mulher está gritando atrás, mestre. Está vindo atrás lá. Você já viu aquelas crianças que às vezes saem gritando, chorando atrás da mãe? Aqui na cidade não é tanto. Aqui já virou, muitos hoje já virou caprichos, né? Mas na roça, às vezes havia muito isso antigamente. Umas criancinhas que saíam chorando atrás, e a mãe tinha que pegar uma vara e fazer voltar, né? Já viu isso já? Queria ir de qualquer maneira, já que as criancinhas temosas, né? Às vezes, irmão, nós temos que ser na fé, nós somos homens e mulheres de fé, tem que ser como uma criança, sabia? Com Deus, é verdade. Essa mulher não gritando, eu disse atrás deles. Aí eu disse: ô mestre, olha lá, está vindo atrás de nós. Ela vem atrás. Entende? Tem até cachorro que vai atrás dos seus donos, já viu isso também? Ama tanto os seus donos, não é? Que vai atrás de carro, irmão. Você já viu isso já? O cara está de carro e o cachorro atrás, porque ama tanto aquela pessoa que vai atrás. Hoje estamos com uma igreja, irmãos, que os crentes não querem dar até na frente, entendeu? Jesus já está tomado. Misericórdia, né? Aqui diz que ela veio atrás gritando. Imagina, irmão, essa cena, irmão. Os discípulos de Jesus, mais 12 ou mais gente, que fala de 12 discípulos, mas Jesus tinha muitos mais discípulos. Ora, imaginamos aí aquela tanta gente assim, uma mulher com uma loba, chorando. Ela estava clamando, gritando, né? Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, vai na minha casa, minha filha está endemoniada, vai lá, Jesus. E Jesus, silêncio, e aí está gritando, e depois disse: mestre, olha lá, a mulher está gritando, está atrás, clamando. Isso é a nossa posição, é se você é uma mulher de fé, se você é um homem de fé, temos de estar atrás, clamando por Jesus. É o que fala Jeremias 33:3. Clama-me a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes que tu não sabes, que tu não conheces. Essa mulher, irmãos, tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido a palavra de Jesus, e ela começa a clamar atrás. E olha que Jesus estava em silêncio. Aí diz que Jesus parou. Aí ela veio, postrou aos pés de Jesus, ó, e adorou. No versículo 24, quando os discípulos falam: despede que ela vem gritando atrás de nós, diz que Jesus respondeu. Fala assim: Jesus responde. Há um que talvez não é na sua hora, não é no seu tempo, não é como tu queres, mas ele responde. É só você clamar um pouquinho mais. Ele responde. Aí diz que ele respondeu. E aí vem a mulher, olha, veio ela e adorou, dizendo: socorre-me, pediu socorro. Ela veio, postou aos pés de
socorro. Entende? E aí alguém vai até falar, não precisa disso, não é para isso. Entende ou não? Clama. Isso é fé. Olha bem, o que Jesus falou para essa mulher no versículo 28. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande a tua fé. Outra aqui que não era do meio do povo de Israel, dos judeus. Olha o que ele diz, ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queiras. Né? Mas claro, o que nós vimos nessa mulher aqui? Uma mulher de fé? Ora, uma característica de um homem, de uma mulher de fé, de uma igreja de fé: humildade, oração. Também nós vimos aqui, irmãos, a perseverança, a insistência. Entende? A insistência dessa mulher fez com que ela encontrasse intercessores. Os discípulos intercederam por ela ser insistente, por ela perseverar. E aí, no tempo que nós estamos, no meio de tantas maldades, em meio de tantas imoralidades, em meio de tantas corrupção, em meio de tanto pecado, irmãos, nós vamos ter que clamar ou não vamos ter que clamar? Vamos ter que perseverar ou não temos que perseverar? Entende? Temos que perseverar, temos que intensificar mais a nossa oração, temos que intensificar mais, entende? O nosso clamor. Entende? Se lembra do cego de Jericó? Jesus estava passando, ele tinha ouvido também falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, ele viu que Jesus estava passando, ele não podia ver, mas tinha ouvido falar do Jesus de Nazaré. O que ele fez? Clamou. Alguém quis que ele calasse. O que ele fez? Ele gritou mais. Fala assim, intensifica mais a sua oração. Se você está do lado da mulher, você fala assim, mulher, intensifica a sua oração. Se você está do lado do homem, fala, homem, intensifica a sua oração. Jesus falou, ó mulher, ó mulher, grande a tua fé. Para o centurião, Jesus falou, não achou uma fé como essa. Seja fé como tu queiras. Se faça como tu queiras aí. O centurião queria como? Que Jesus curasse a distância. E aqui nós vemos, a mulher a mesma coisa. O versículo 28 vai relatar, e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Naquele momento, irmãos, ela ali, naquela perseverança, os discípulos intercedendo, os discípulos clamando por ela, e ela chamando ali, e ela chama e adora. Não desista, irmão, não desista. Por mais que a maldade está se aumentando, por mais que a opressão está forte, não desista. Não desista. Não podemos desistir, devemos perseverar. E diz que desde aquele momento a sua filha ficou curada. Agora, se ela não tivesse clamado, se ela não tivesse perseverado, será que a sua filha, entende, irmãos? Se o centurião não tivesse clamado, entende? E aí você sai por aí, se você sair na rua aí falando, aí você encontrar todo mundo, então já vai dizer que crê. Entendeu ou não? Todo mundo vai dizer que crê, que tem fé, aquela coisa toda, mas está na desgraça. Entende? Agora eu disse, o homem e a mulher de fé pode até estar na desgraça, mas quando ele coloca a sua fé em ação, quando ele coloca a sua fé em obra, ele começa a orar,
a mulher ficou atrás. Pode ter por certo que ele sai da desgraça que ele estava. Ele sai. Podemos ver um outro ponto também. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo de número 6. Lucas 18, versículo 6. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Deus depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha lá. Está escrito aqui, ó. Olha lá. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ele vai vir buscando. E ele fala lá para o centurião: nem Israel achei tanta fé. Aqui para a mulher cananeia ele fala: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queiras. Aqui, este episódio da viúva e o juiz, a viúva vinha até o juiz constantemente suplicando que o juiz pudesse julgar a causa dela. E por muito tempo o juiz não quis, mas a mulher insistiu. Essa palavra saiu, sabe como nasceu? Porque os discípulos, no início do capítulo 6, no capítulo 18, ao finalizar o capítulo 17, nós vimos os discípulos pedindo ao Senhor que o Senhor ensinasse eles a orar. Entende? E aqui nós vimos que Jesus coloca essa parábola do juiz iníquo e da viúva para poder ensinar sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. O dever da perseverança na oração. E também a importância de um crente ser insistente. E aí vem essa viúva com toda a insistência diante de um juiz que não temia a Deus, não temia a homens, era um diabo. Com outras palavras falando, é isso, né? E aí nós vimos que diz que esse juiz vai e atende a mulher. Atendeu a mulher. E aí Jesus fala, né? Considerai o que diz este juiz. Aí o versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ele fez justiça para o centurião, ele curou o seu moço, ele curou o seu empregado lá na casa, ele fez justiça para a mulher cananeia. Fala para o seu irmão assim: Deus quer fazer justiça para ti também. Deus quer fazer justiça para ti também. Se você é uma escolhida do Senhor, se você é um escolhido de Deus, e é um homem, uma mulher de fé, está clamando, Deus fará justiça. Deus vai te atender. Isso é para aqueles que o clamam. É o que ele diz aqui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite. Dia e noite. Embora lhes pareça demorado em defendê-los. Mas ele diz assim: digo-vos que depressa. Para nós às vezes está sendo demorado, mas para Deus não. Deus tem pressa. Entende, irmãos? Você pode pensar que às vezes está demorando, não é? Às vezes nós chegamos: meu Deus, era para ontem. Meu Deus, eu não aguento mais. Deus,
Entende? Ó, a mãe achou sua filha endemoniada lá em casa, deixou ela e foi buscar Jesus. O centurião lá com o homem enfermo lá, entende? Foi chamar Jesus. Essa mulher com uma causa, não tinha quem clamar, foi buscar um juiz iníquo. Aí o juiz atendeu ela. Entende? Os discípulos foram interceder pela a mulher cananeia. Por quê, irmãos? Pela perseverança, pela insistência. Se quer a vitória, se quer ajuda, persevera. Quer o candidato? Deus ajuda o que cedo madruga. Já ouviu esse provérbio? E é verdade. Olha aí, ó. Quem recebeu ajuda? Essa mulher recebeu ajuda de quem? De intercessão. Dos discípulos. Por quê? Porque ela foi insistente. O centurião, porque Jesus atendeu ele? Porque ele foi determinante também na sua fé. Essa viúva, o juiz atendeu ela por quê? Porque ela ser insistente. Assim nós devemos ser também. Insistente. Aí você fala assim: eu tenho muito pouca fé. Jesus não se refere também no grão de mostarda. Entende? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, irmão, você fala para esse monte de problema sair, vai sair. Mova que vai mover. Que um monte de demônios na vida da filha da mulher cananeia. Era um monte de demônios que estava lá. Ela estava endemoniada num estado horrivelmente. Entendeu ou não? Era um monte de problemas que tinha. E ela falou: Jesus, ajuda. Jesus, socorre. E Jesus atendeu. Aqui é a mesma coisa. Só que me chama a atenção aqui também essa parte que diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé. Achará porventura fé na terra? Ele está buscando. Por isso que lá no início eu já comecei falando que os últimos tempos, os tempos da vida do Senhor, será, irmão, de observar muitas opressões, muita maldade, muitas imoralidades, mas mesmo assim Deus está buscando fé, está buscando mulheres e homens de fé. Aleluia, Deus está buscando. glória a Deus. E no meio de todas essas imoralidades, está vendo aí, no meio de tantas maldades, Deus está buscando. Nós possamos ser, é aí que nós devemos orar, irmão. Ver você, no culto de oração na terça-feira, dobrar o seu joelho buscando o Senhor, entendeu? Salva o Brasil, salva a minha cidade, salva meu vizinho, salva a minha família, entendeu ou não? Senhor, tem misericórdia. Mas se nós não cuidarmos, sabe o que acontece? Nós ficamos demasiadamente ocupados, entendas ou não? Ocupados com tantos que fazeres, que nós não teremos tempo para isso. E Jesus vem e não te acha. E você fala: eu sou de fé, mas não é para que Jesus não te acha. Onde você está? Onde estará? Onde estará? E aí, e vou terminar Romanos 10, 17. Leia aí Romanos 10, 17. Olha lá. Está escrito aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. O centurião ouviu a palavra de Deus e teve fé. A mulher cananeia também tinha ouvido, não era um judeu, irmãos, não era. Ouviu a palavra de Deus e teve fé. O cego de Jericó, a mesma coisa. E aí, nós ouvimos a palavra de Deus, e parece que não tem poder, não tem ação. Que a fé sem obra ela é morta. Nós temos de ter ação. Entende ou não? A fé sem obra é morta. Você fala que tem fé, então põe sua fé em ação.
E um exemplo clássico aqui que nós vemos é a oração. Entenda? São pontos principais: a oração, o clamor, a perseverança, a humildade. São atitudes de homens de fé. Paciência, né? Paciência. Amém? Então aí está escrito, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso nós temos ouvidos. Então está na hora de nós sair do nosso conforto. Amém? Sair do nosso conforto. O centurião podia ter mandado ele, sabe o quê? Não posso fazer nada para você, meu empregado. Não. Ele foi, aquele Jesus ele cura. Vou chamar por ele para ele vir na nossa casa. Quando eu vou, ele falou, não, pode mandar a palavra aqui. E eu creio. Ixi, Jesus, grande. Que fé é essa que você tem? Nos colocamos de pé. Aleluia. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, a minha oração é que, através dessa palavra, o teu Espírito Santo possa despertar em nós uma fé tão grande, que o próprio Jesus venha admirar, e que nós, ó Pai bendito, possamos, ó Pai, ajudar o nosso próximo, que nós podemos, ó Deus bendito, buscar, ó Pai bendito, ajudar as pessoas que necessitam, que seja talvez na nossa própria família, ou seja, ó Pai bendito, aonde nós trabalhamos, ou seja na nossa vizinhança, onde que quer que seja, que nós, ó Pai, colocamos nossa fé em ação, em nome de Jesus Cristo, e nós possamos presenciar o milagre, possamos vivenciar milagres extraordinários, que só o Senhor possa realizar. Pai, em nome de Jesus, para a glória, para a louvor do teu santo e bendito nome. Amém? Dê uma prova ao Senhor.